Oi, gente. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho. Hoje nós teremos aula de matemática, EMAI, atividade 11.3 da página 68. Teremos aula de língua portuguesa, onde a gente vai assistir o vídeo da Chapeuzinho Vermelho. E aí a gente vai fazer uma atividade de ordenação de frases e reescrita do texto. E depois a gente vai fazer aula de educação física. José tem em sua coleção 27 chaveiros do Brasil e 5 da Argentina. Quantos chaveiros ele tem ao juntar os chaveiros dos dois países? Então, eu vou ver que continha eu tenho que fazer para saber qual é a quantidade ao todo de chaveiros do José. Tudo bem? Lembrando que eu tenho que colocar a resposta aqui. A pergunta é: quantos chaveiros ele tem ao juntar os chaveiros dos dois países? Aí eu vou colocar, ele tem, aí eu vou colocar a quantidade de chaveiros dos dois países. Tudo bem? Número 2. Roberto tem 18 chaveiros, sendo 14 brasileiros e os demais espanhóis. Quantos chaveiros espanhóis Roberto tem? Que continha eu vou fazer para saber a quantidade de chaveiros espanhóis que o Roberto tem? Eu vou fazer uma adição? Eu vou fazer uma subtração? Aí eu vou fazer a continha e vou responder a perguntinha embaixo. Quantos chaveiros espanhóis Roberto tem? Roberto tem a quantidade de chaveiros espanhóis, ok? Número 3. Clóvis e Vinícius têm juntos 60 chaveiros. Então, os dois juntos têm 60. Sabendo que o Clóvis tem 18 chaveiros, quantos são os de Vinícius? Se eu sei que o Clóvis tem 18, quantos o Vinícius tem? Que continha eu vou fazer para resolver esse probleminha? Vou fazer uma adição ou eu vou fazer uma subtração? Pensem com bastante cuidado e respondam. Se vocês acharem que esse espaço não dá para fazer a continha, vocês podem fazer a continha no caderno ou aqui embaixo. Aqui embaixo tem um espaço. Tá vendo que tem esse espaço livre aqui? Se vocês quiserem fazer a continha aqui e colocar a resposta no quadro, fiquem à vontade, ok? Aguardo vocês fazerem a atividade de matemática e depois vocês me mandem a foto. Vamos aproveitar e fazer a nossa leitura de hoje, que é a Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá? Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era uma boa menina que vivia numa pequena vila perto da floresta. Ela recebeu esse apelido porque usava sempre um capuz de veludo vermelho que sua avó lhe deu de presente. A mãe de Chapeuzinho preparou uns bolinhos e pediu que ela os levasse para sua avó, que estava doente. Para chegar lá, era preciso atravessar a floresta. O lobo mau, logo que viu Chapeuzinho, quis pegá-la, mas não pôde fazer nada naquele momento, pois alguns lenhadores trabalhavam ali por perto. O lobo mau perguntou para onde Chapeuzinho Vermelho estava indo e soube que ia à casa da vovó. Então ele a desafiou para ver quem chegaria primeiro. O lobo mau saiu correndo pelo caminho mais curto, enquanto Chapeuzinho Vermelho, sem desconfiar de nada, seguia pelo caminho mais longo. Distraindo-se com amoras, correndo atrás de borboletas e colhendo algumas florzinhas. O lobo não levou muito tempo para chegar na casa da avó. Ele bateu na porta e, disfarçando a voz, foi logo dizendo que era sua neta. Quando a pobre velhinha abriu a porta, o lobo mau rapidamente a agarrou, jogou dentro do guarda-roupa e trancou a porta. O lobo, então, vestiu a touca da vovó e se deitou na cama dela, esperando pela menina. Algum tempo depois, Chapeuzinho Vermelho chegou. Quando começou a conversar com a vovozinha, estranhou aquela voz grossa, mas pensou que talvez ela estivesse rouca. Ao olhar direito para o lobo mau, resolveu perguntar: Nossa, vovó, para que essas orelhas tão grandes? São para ouvir você melhor, minha netinha, respondeu o lobo.
E esses olhos tão grandes, vovozinha? São para ver você melhor, queridinha. E para que essa boca tão grande? O lobo não aguentou mais e pulou para cima da menina gritando: é para comer você! Ha, ha, ha! Chapeuzinho Vermelho saiu correndo pela casa. Então um jovem caçador que ouviu seus gritos correu para ajudá-la. Assustado com o bravo rapaz, o lobo mau pulou pela janela e sumiu no meio da floresta. Chapeuzinho Vermelho e sua avó, salvas e felizes da vida, convidaram o jovem caçador para tomar chá. Afinal, depois de tantos apuros, nada é melhor do que um lanchinho. E fim. Algumas versões contam que a vovó que o lobo comeu a vovó, né? E depois tentou comer a Chapeuzinho. E aí o lobo abre a barriga do. Aí o caçador abre a barriga do lobo e tira a vovó lá de dentro. Outras versões. Essa versão é a versão do Maurício de Souza. E aí ele conta que o lobo escondeu a vovó no armário. Tá bem? Então vamos para a nossa atividade? Vamos lá para a nossa atividade de língua portuguesa. Achem aí a folhinha que foi dentro do envelope pardo de vocês. E é uma folhinha que tem várias atividades. Lembra que foi no envelope? Ó, aqui tá a nossa atividade. Vamos achar o dia 6. Vamos lá. Aqui é do dia 1º, que nós já fizemos. Quem está com as atividades atrasadas, por favor, colocar as atividades em ordem, porque amanhã a gente tem conselho de classe e a professora vai fechar, vai ver quem fez todas as atividades e quem não fez, para colocar em dia, né? Vamos lá. Vamos lá, atividade do dia 6, Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, ó. Atividade do dia 6 de julho. Matemática, o EMAI, nós já fizemos. Aqui a professora também já mostrou para vocês a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho aqui uma leitura da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou fazer a leitura para vocês. Prestem atenção. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina muito graciosa chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe chamou Chapeuzinho Vermelho e pediu que fosse até a casa da vovozinha levar guloseimas, porque ela estava doente. A mãe da menina pediu que fosse pelo caminho mais longo, pois pelo caminho da floresta havia um lobo muito mau. Chapeuzinho desobedeceu, foi pelo caminho da floresta e encontrou o lobo. O lobo mau, sabendo que Chapeuzinho iria levar doces para a vovó, correu até lá, comeu a vovozinha e deitou em sua cama para fingir que era a vovó. Chapeuzinho chegou, entrou, achou a vovó diferente e se assustou ao perceber que não era a vovó. Chapeuzinho começou a gritar pedindo socorro. Passava por ali um caçador que, ao ouvir os gritos da menina, entrou, atingiu o lobo, abriu sua barriga e salvou a vovozinha. As duas agradeceram muito ao caçador e se tornaram grandes amigas dele. Repararam que essa versão, o lobo comeu a vovozinha. Então, tem duas versões da história. Tá bem? Então, vamos responder as perguntas? Então, aqui, ó. Recorte e colhe a história na ordem correta em seu caderno. Então, a professora mandou a história toda fora de ordem, certo? Então, vocês vão recortar as tirinhas e vão colocar na ordem certinha da historinha. Tudo bem? A professora contou 2 vezes a história. E aí, vocês vão... obedecendo a ordem que a história começa, ela começa como era uma vez uma menina
Uma meiga e doce menina que morava perto do bosque. A mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu a menina para levar doces à casa da vovó. Então, eu vou achar essa parte para começar a colocar lá no início do texto. Aí, eu vou colando as outras partes de acordo com o texto que a professora leu. Aqui embaixo, eu mandei para vocês as ilustrações da história. Então, vocês vão pintar esse desenho e vão colar logo abaixo do texto que vocês organizarem. Tudo bem? Façam com calma, não precisam correr com as atividades, façam com capricho, prestem muita atenção. Vou colocar o texto novamente para vocês observarem aqui, né? E aí vocês observem bem o texto, prestem bastante atenção na hora de organizá-lo, ok? Aguardo ao final das atividades que vocês me enviem a foto das atividades de hoje. Ah, não esqueçam que hoje tem aula de educação física, tá ok? Beijos e boa tarde.